Bom dia, boa tarde, boa noite. Quero falar algo sobre Colossenses capítulo 1, onde diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos. Versículo 5: Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também já está em todo mundo e vai frutificando. Então a pergunta no versículo 6: O que chegou a vós, como também já está em todo mundo e vai frutificando? A resposta é o final do versículo 5. A palavra da verdade do Evangelho. Por que a palavra da verdade do Evangelho, segundo Paulo, já chegou até a igreja de Colossos, como também já estava em todo mundo e ia frutificando? Por que o Evangelho ia frutificando? Dois motivos. Primeiro, porque no seio da igreja existiam homens fiéis. Está no versículo 2. Aos santos irmãos fiéis em Cristo. A igreja primitiva era constituída de homens fiéis, homens firmes na fé, homens que andavam no temor de Deus, homens que eram irrepreensíveis, né? Infelizmente hoje o que falta são homens fiéis, mulheres fiéis. Infelizmente muitos, ao ser levantados, eles caem em tentação e traz escândalo. Como é que o evangelho vai frutificar se infelizmente aqueles que levam o evangelho não têm estrutura para levar e caem em escândalo? Quando o próprio Cristo disse: ai dos porque vieram os escândalos. É melhor que pusessem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado no mar, do que fazer o que pensaram um desses pequeninos. São homens e mulheres que são levantados pela vontade de homens e não pela vontade de Deus. Como diz aqui no versículo 1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Nem todo mundo é levantado pela vontade de Deus. Tem muita gente levantada pela vontade dos homens. E isso fala desde o Velho Testamento. Está lá em Oséias 8, versículo 4, onde o próprio Deus usa Oséias para dizer: fizeram reis, mas não por mim, constituíram príncipes, mas eu não soube. Se naquela época tinha isso, imagina os dias de hoje. Muita gente é levantada não pela vontade de Deus, mas pela vontade dos homens. Quando é pela vontade de Deus, Deus ele prova e depois aprova. E aquele que Deus provou, quando Deus levantar, vai estar firme. Vai ser a pessoa espiritual, uma pessoa que anda no temor. Infelizmente, aqueles que vão ser levantados pelos homens não vão ter tanto temor assim, não vão estar tão firmados assim, porque só foram levantados pela vontade dos homens. Esse é o principal motivo, né? Por exemplo, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 diz: quem deseja episcopado, excelente obra deseja. Né? Esse versículo é usado para muita gente que quer alcançar algum cargo hoje. Né? Infelizmente, eu já ouvi isso. Né? Olha, se você almeja ser um obreiro, deseje. Né? Deseje o episcopado. Mas espera aí. Primeiro que episcopado é encargo de bispo, que segundo a enciclopédia é presbítero e ancião. É a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Bispo e presbítero, para quem tem conhecimento bíblico, sabe que é a mesma coisa. Tem gente que acha que ele recebendo uma consagração de bispo está acima dos pastores, mas não. Bispo e presbítero, segundo a Bíblia, é a mesma coisa. Vai pesquisar. Não vou explicar aqui, não. Então esse versículo aí é usado para todo mundo que almeja ser alguma coisa, que almeja ser um obreiro. Só que almejar é uma coisa. Agora veja ali nos contextos seguintes, o que se exige para ser um bispo. Tem que ser irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dadá o vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mais moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus. Então, para ser alguma coisa, existe uma exigência. Hoje não tem exigência nenhuma, não. Qualquer um pode ser levantado, sabe? E aí ele levanta de qualquer maneira, não aguenta, cai e traz escândalo. É por isso que, infelizmente, hoje o evangelho não frutifica. Segundo motivo é que o evangelho que hoje está anunciado não é o verdadeiro evangelho, irmãos. Está cheio de seitas enganosas por aí.
seitas cujos fundadores tiveram falsas visões. Teve um aí que diz que ele vê o próprio Deus e o próprio Jesus dizendo para ele que todas as igrejas estavam corrompidas e que ele fundasse uma nova igreja. Mentira! Como é que está o sujeito, que segundo a história dele é uma história leviana, né? Foi um homem, vamos dizer assim, com uma vida suja. Ele mesmo viu Deus e Jesus, se nem Moisés com toda a santidade que Moisés tinha, ele viu a Deus. Deus falou para Moisés: Moisés, homem não verá minha face e viverá. Agora tal sujeito de tal seita diz que viu Jesus e viu Deus diante dele, dizendo que todas as igrejas e religiões estavam corrompidas, que ele fundasse uma nova religião. Mentira. Tem falsa religião aí que diz que não existe nem céu, não existe nem inferno, que inferno é a sepultura. Mentira, a Bíblia diz claramente sobre o inferno, Salmos 9,17, Provérbios 15, versículo 24. Tem a parábola que o Senhor contou do rico do Lázaro, está lá em Lucas 16, 19 em diante. Inferno não é sepultura, não. Inferno é real. Não, tem muita seita, irmãos, são criadas hoje fora da Bíblia. Né? Se está fora da Bíblia, né? Porque tudo que está fora da Bíblia é heresia, seitas sendo levantadas por líderes corruptos, líderes corrompidos, que têm falsas visões e distorcem as escrituras. Sabe? Então o evangelho hoje não é o evangelho verdadeiro. É o evangelho da falsa teologia da prosperidade, sabe? Que visa mais o terreno do que o espiritual. Que ajuda você ganhar um todinho e perder sua alma. Então o evangelho da salvação hoje não é anunciado. Sabe o que é o evangelho da salvação? Aquele que em Cristo morreu na cruz do Calvário para trazer salvação a todos os homens. Está aqui mesmo no livro de Colossenses, né? Deixa eu ler aqui, capítulo 1, versículo 18. E ele é a cabeça do corpo da igreja, e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo seu sangue na cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que no outro tempo erais estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar de santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Né? Então Cristo morreu para nos reconciliar com Deus. É o evangelho da salvação. Hoje não é o evangelho mais da salvação que é pregado através de Cristo, mas é um falso evangelho da prosperidade. Muito evangelho estranho, que não existe céu, que não existe inferno, que inferno é sepultura, sabe? Ou tem visão que viu Deus, que viu Jesus, tudo mentira. É por isso que o verdadeiro evangelho não frutifica mais. Porque primeiro não tem homens fiéis, e o evangelho que é pregado é o evangelho distorcido do verdadeiro evangelho da salvação. Fique com essa palavra aí ao teu coração. Essa é uma verdade religiosa.